Então, estamos de volta com a nossa segunda aula de hoje, certo? E como vocês devem lembrar, que eu disse, não foi no começo nas primeiras aulas, que o nosso horário não ia ser bem fixo, certo? Um dia ia ser aula de alguma matéria, outro dia ia ser aula de outra matéria, certo? Para melhor e adequando para o aprendizado de vocês, certo? Claro que durante toda a semana nós vamos ver, certo? Todas as matérias. Mas aí, por exemplo, tem uma matéria que é melhor deixar para outro dia por conta do tempo, certo? Determinado para o melhor aprendizado de vocês, então a gente deixa, certo? E, por exemplo, hoje nós teremos aula de história, certo? Então, por que que nós teremos aula de história hoje, certo? Porque nós temos a de matemática, que ia ser hoje, certo? Mas aí, se eu passasse a de matemática hoje, e como eu dei muito conceito, certo, na aula de português, como assim, professor, conceito? Eu disse, expliquei muito o que era, certo? Ainda fiz a revisão, poderia que gerar uma pequena confusão, certo? Na cabeça de vocês. Poderia confundir um pouco. Ah, professor, mas na escola a gente não confunde. Então, na escola a gente tem aquele tempo para tirar dúvidas, não é mesmo? Tem o auxílio do quadro, tem o auxílio do material dourado, não é mesmo? Tem toda uma maneira de a gente trabalhar na escola que é diferente das videoaulas, certo? Então, para melhor você aprender, então nós vamos colocar matemática para outro dia e hoje nós vamos estudar história, certo? Então, hoje nós vamos para a página 268, certo? Do nosso livro de história, certo? Então, você pega o livro de história e abre ele, certo? Na página 268, certo? Página 268. Mas se você ainda não conseguiu abrir o livro, certo? Você pausa o vídeo e abra-o na página 268, ok? Então, agora que você já está com o livro aberto, nós vamos para a parte da África para o mundo, certo? Este nome em lilás que tem no livro de vocês, certo? Da África para o mundo. Então, você deve lembrar que nós já estudamos que a origem do ser humano, certo? A origem da vida está no continente africano, certo? Então, por lá surgiram os primeiros homens sapiens sapiens, como eu já expliquei para vocês, não é mesmo? Mas de lá eles se espalharam para o mundo, certo? A humanidade se espalhou para todo o mundo. Então hoje nós vamos aprender, certo? Como provavelmente pode ter acontecido essa mudança, certo? Como eles se espalharam para os outros lugares do nosso planeta, ok? Vamos lá começar a leitura. E lembre-se, leia junto comigo. Mas como ser humano, ou Homo sapiens sapiens, se espalhou pelo globo terrestre. Então já gaguejei um pouco, não foi na primeira linha, mas aí quem sabe você não riu um pouco, certo? Então, vamos lá continuar. Isso aconteceu ao longo de milhares e milhares de anos. As pesquisas mostram que os grupos humanos enfrentavam muitas dificuldades nos primeiros milhares de anos em que viveram no continente africano. Passavam o tempo todo procurando alimento e abrigo. Viviam nas savanas, com um clima muito seco, e alimentavam-se de raízes, frutos, animais que conseguiam caçar ou restos deixados por predadores, certo? Então, não foi do dia para a noite, certo, que os humanos resolveram se mudar. Eles estavam lá conversando com os seus celulares de pedras, não é mesmo? Já que vocês agora estão acreditando nos celulares de pedras e que funcionava, eles estavam conversando no WhatsApp de pedras. Pessoal, vamos mudar? Vamos procurar outro ambiente? Esse daqui já deu. Chega, não, vamos lá procurar outro ambiente. Então, não foi desta maneira, certo? Foi uma série de adaptações. Por quê? Porque eles enfrentavam uma vida difícil, certo? Com muitas dificuldades. Eles viviam nas savanas africanas e tinham dificuldades para encontrar alimento e também encontrar abrigo, certo? Então eles gastavam muito, mas muito tempo mesmo procurando alimento e abrigo. E essa busca poderia durar dias, até mesmo semanas, certo? Não era bem fácil. E o de que é que eles se alimentavam? Quando conseguiam achar alimento. Então, eles se alimentavam de raízes. Aí você vai dizer, ah, professor, raízes, isso mesmo, raízes. E até hoje nós humanos
nos alimentamos de algumas raízes, certo? Então, por exemplo, como a macaxeira, certo? A mandioca, são isso mesmo, são raízes, ok? Professor, mas a gente não come mandioca, não come mesmo, mas é da mandioca que vem a massa da tapioca, certo? Então, entre outros. E depois também eles comiam alguns frutos que conseguiam achar, e quando conseguiam caçar algum animal, eles comiam. Mas também, às vezes, por exemplo, quando algum animal, algum predador, deixava um resto de sua caça, os humanos iam lá, pegavam o resto e se alimentavam. Ou seja, era uma vida bem difícil, não é mesmo? Então vamos lá continuar a leitura para entender melhor como aconteceu essa mudança. Entre 80 mil e 10.500 anos atrás, a Terra sofreu mudanças de clima devido a um fenômeno chamado glaciação, que foi um esfriamento muito grande ao ponto de se formarem calotas de gelos nos continentes, mares e rios. Isso afetou os seres humanos, obrigando-os a se deslocarem para regiões onde se adaptassem melhor, certo? Então, por cerca de 80 mil anos atrás, a 10.500 anos atrás, teve a era glacial, certo? Ou seja, a Terra passou por esfriamento muito grande, certo? Ou seja, os continentes congelaram, parte dos mares congelaram, os rios congelaram, certo? E isso fez com que os humanos precisassem, certo? Se afastar, ou seja, das regiões que estavam, porque estava tudo congelado. Então precisavam buscar outras áreas, certo? Que eles conseguissem se adaptar melhor e também onde conseguissem achar mais alimentos, ok? Então vamos lá dar continuidade. Assim começou a expansão do gênero Homo sapiens sapiens para fora do continente africano. Eles foram avançando rumo a novos ambientes, como bosques, pradarias, desertos, florestas temperadas. Em cada novo habitat, tinham de se adaptar para sobreviver. Essa adaptação aconteceu até mesmo fisicamente, ou seja, o corpo humano teve que se modificar, certo? Para que o Homo sapiens sapiens sobrevivessem. Foi assim que surgiram tantas diferenças físicas entre as pessoas como que existem hoje. Alguns são loiros, outros morenos, outros são negros, alguns têm olhos puxados, outros têm olhos bem redondos. Certos grupos têm muitos pelos no corpo, outros não têm quase nenhum, certo? Então, foi com a era glacial, certo? Quando a Terra esfriou bastante, que o gênero Homo sapiens sapiens, ou seja, os humanos, começaram a sair, procurarem a novos lugares, certo? Para sobreviver. Então eles foram saindo do continente africano, procuraram novos lugares, como bosques, pradarias, desertos e florestas temperadas. Então, eu não vou explicar cada ambiente desse hoje, porque isso a gente vai aprender nas próximas lições em geografia, certo? Que nós vamos estudar cada um desses climas, ok? Cada um dessas vegetações. Então, e a cada lugar que eles chegavam, certo? A cada novo habitat, eles tinham que se adaptar. Então é por isso que hoje nós vemos pessoas diferentes, cada um tem suas características, não é mesmo? Então, eles foram se adaptando e ganhando novas características. É por isso, por exemplo, tem hoje pessoas que têm cabelos, por exemplo, cabelos pretos, e outras pessoas têm cabelos loiros, outras pessoas são negras, ou então outras pessoas não têm quase nenhum pelo no corpo, já outras pessoas têm bastante pelo. Por quê? Porque antes, quando aconteceu a migração, certo, dos humanos para as várias partes do planeta Terra, então eles foram se adaptando, certo? Ou seja, onde tinha mais sol, eles precisavam de mais melanina, que é o que dá com a pele, certo? O pigmento da pele. Então foram ficando morenos e negros. E onde tinha menos sol, então eles precisavam de menos melanina, ou seja, assim surgiram também as pessoas de pele mais claras, por exemplo, como as pessoas brancas. E do mesmo jeito essa adaptação foi ocorrendo no cabelo, certo? Cabelos mais escuros e cabelos mais claros. E hoje, certo, que ainda tem muitas pessoas que conservam essas características por conta dessas transformações
desses vários de anos atrás que aconteceram, certo? Então, chegamos no nosso vocabulário. Vamos ver as palavras novas de hoje. Nós temos savana, região de planície, onde a vegetação é seca, composta de gramíneas, arbustos baixos e clima quente. Então, a savana, certo, é uma região plana, onde, certo, a vegetação ela é seca, certo, não é muito grande e não faz muita sombra, certo? E a vegetação é baixa, mas nós vamos estudar de maneira mais detalhada em geografia. E habitat, o que é habitat? Conjunto das condições apresentadas em um lugar na qual vivem os organismos vivos, inclusive os seres humanos. Ou seja, habitat, certo, é o local onde se tem vida, certo? Onde se apresentam as condições especiais, certo? Para qual os organismos vivem, as plantas, os animais, os seres humanos, certo? Então, tudo isso, todas as coisas vivem em um habitat, ok? Então, vamos para a página 269. Então, nós vamos lá no comecinho, certo? Ler. As rotas de deslocamentos dos primeiros grupos humanos se deram por terras terrestres, por terra, ou seja, migrações terrestres, por rios, ou seja, migração fluvial, e pelos mares, ou seja, marítima, certo? Então, as rotas de deslocamento dos primeiros humanos, dos primeiros grupos humanos, se deram de que maneira? Primeiro, eles caminharam, certo, durante a terra, mas aí depois eles precisaram navegar por rios, ou seja, foi uma migração fluvial. E depois, certo, eles ainda precisaram navegar pelos mares, ou seja, foi um deslocamento marítimo. Então, aqui, certo, nós temos a maneira que eles migraram, certo? Nós temos aqui, partindo da África, e depois eles caminharam, e depois vieram aqui para essa região do Oriente Médio, que depois você vai entender o que é isso, certo? Onde é mais ou menos hoje o país chamado Israel. E depois disso eles ainda foram para a Europa, para o norte da Europa, mas também migraram para a Ásia, certo? E tanto foram para a Ásia como para o sul asiático, certo? Ou seja, para perto da China, para o Japão, como para o norte asiático, para a região da Rússia. E aí depois eles ainda foram para a Oceania, que fizeram a travessia marítima, certo? E depois foram para as Américas. Provavelmente, acreditam que eles podem ter navegado, certo? Pelo Oceano Pacífico, indo de ilha em ilha e sempre migrando, buscando novas condições de vida, melhores lugares, até chegarem nas Américas. Tanto pelo mar, mas também aqui por cima, certo? Pela parte da Rússia, que quando congelou, ficou, certo, junto com o Alasca. Essa região aqui que você pode ver, e depois eles foram descendo. Então, acredita que se tem essas duas possibilidades como os humanos chegaram na América, certo? Ou seja, até a América do Sul, tanto a do Norte, a Central, como a do Sul, onde hoje é o Brasil, certo? Ou foi atravessando aqui pelo Alasca, ou foi navegando pelo Oceano Pacífico, certo? Pode ter sido das duas maneiras, ou podem ter sido de uma maneira ou de outra, mas ainda não se sabe ao certo onde estão buscando conhecer, certo, a melhor maneira que eles utilizaram, certo, para fazer as suas migrações. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, certo? Espero que você não tenha ficado com sono e tenha acompanhado a leitura. Mas se ficou alguma dúvida, você me liga, certo? Professor, não entendi esse negócio de migração, não entendi como foi que eles saíram da África, não entendi onde eles viviam, porque ele saiu. Qualquer pergunta você me liga, certo? Professor, estou com essa dúvida. Ah, professor, por que não mensagem? Porque às vezes mensagem a gente não vê chegando, certo? Às vezes o telefone vibra pouco, aquela coisa, e vão chegando várias mensagens. Mas aí você ligando, eu vejo, certo? O telefone toca, eu já atendo e a gente já trabalha melhor, ok? Então você liga e retira a dúvida. E como atividade de história, eu quero que você grave um vídeo, certo? Dizendo o que você achou dessas migrações do ser humano, certo? Como você acha que pode ter acontecido, como foi que eles foram migrando, se foi em grupo, se foi sozinho, os problemas que eles podem ter encontrado, certo? Se você ficou com dúvida também,
desse vídeo, você me liga que eu explico como é que é para fazer, certo? E quando você gravar o vídeo, você manda no grupo, certo? Que é para a gente ver o que cada um está pensando, como foi a migração, certo? Do ser humano saindo da África para o mundo, certo? Então essas foram as nossas aulas de hoje. Espero que você tenha aprendido e entendido tudo, certo? Então até amanhã com as nossas próximas aulas. Tchau!